Nós estamos começando o nosso Evangelho Online e hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a vida futura e sobre a realeza de Jesus. Nós vamos começar falando sobre uma passagem bíblica que é João 18, de 33 a 37. Nesse pedacinho da Bíblia, nós temos aquele trecho onde Pilatos, ele está chegando no seu palácio, ele manda que tragam Jesus até ele. Então ele pergunta para Jesus, és rei? És, pois, rei? E Jesus responde da seguinte forma, o meu reino ainda não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos que nos auxiliam no entendimento dessa obra, eles nos esclarecem que nesse momento Jesus dá uma demonstração clara, dá a prova clara de que existe uma vida futura, né? E dessa forma, Jesus nos aponta como eixo principal de toda a sua obra, de todo o seu evangelho, o eixo principal é essa vida futura. Pois essa vida futura, ela gera uma forma de entender as coisas muito diferente. Na sequência desse evangelho, nós teremos um evangelho que vai falar sobre o ponto de vista, que vai ficar para a próxima semana. Nesse ponto de vista, vocês vão ver como que existe uma mudança tão grande da forma de enxergar por conta da crença nessa vida futura. Mas vamos lá. Jesus, nesse momento, ele nos aponta qual deve ser a nossa real meta nessa existência. Qual deve ser a nossa real preocupação nessa existência. A partir do momento que ele nos apresenta a continuidade da vida, ele nos aponta essa direção. E por que Jesus diz assim, o meu reino ainda não é deste mundo? Quando Jesus veio, ele veio justamente para nos preparar para esse mundo, para que nós fôssemos os herdeiros desse mundo, né? Nos apresentar esse mundo de regeneração. E ele conhecia todas as nossas limitações, ele sabia do que nós éramos capazes, ele sabia tudo que nós precisávamos desenvolver para chegar numa situação melhor. Então ele vem, há mais de 2000 anos atrás, trazer todo o seu evangelho, dar prova, né? Porque Jesus não falou apenas, ele demonstrou tudo aquilo que nós precisávamos entender. E ele nos traz esse ensinamento num tempo de mais de 2000 anos atrás, para que desse tempo para que a gente chegasse nesse mundo de regeneração. Muito se fala hoje dentro da doutrina sobre esse mundo de regeneração que se aproxima. Alguns com mais, com menos tempo, tem jeitos diferentes de apresentar esse mundo de regeneração. Mas pouco se fala que essa obra, ela começou com a vinda do Cristo. Quando Cristo veio há mais de 2000 anos atrás, ele veio nos trazer esse evangelho maravilhoso que nós estamos estudando, para que nós estivéssemos preparados, para que nós conseguíssemos dar esses passos que nós demos. Porque sem o evangelho de Jesus, gente, a gente não teria chegado a lugar nenhum. Sem o evangelho do Cristo, a gente muito possivelmente estaria muito atrasado ainda em relação ao que nós andamos. Não que a gente tenha conquistado uma grande evolução, mas o fato é que o evangelho nos proporcionou isso. E quando Cristo veio, ele veio com esse objetivo de trazer, é um projeto de Jesus, a regeneração de toda essa humanidade aqui da Terra e colocar a gente numa condição melhor, mais evoluída. Mas Jesus, ele estabelece que o reino dele não é material. Em nenhum momento, dentro do nosso evangelho, nós vamos ter alguma coisa falando de material. Toda a apresentação que o Cristo faz, toda a explicação que o Cristo faz, é sempre falando do mundo espiritual, do mundo moral. Na própria oração, quando ele diz assim, que seja feita a sua vontade, a vontade do Pai, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está querendo nos dizer? O Evangelho, lá no finalzinho do Evangelho, em preces, tem oração dominical. E ali tem a explicação dos Espíritos, explicando para nós o que quer dizer cada pedacinho desse do Pai Nosso, que é a oração que a gente tanto conhece, né? E o que ele está querendo dizer nesse momento? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
que aqui na terra seja feita a vontade de Deus, como ela já acontece no céu, como ela já acontece nos planos mais evoluídos, nos planetas de luz, nos lugares onde existe, prevalece o amor. Que aqui na terra seja cumprida essa lei, que a lei de Deus seja estabelecida e seja vivida por todos nós aqui na terra, como ela já acontece lá no céu. O Evangelho, em nenhum momento, como eu disse, ele fala sobre material. E como que nós ainda vemos muitos cristãos, como que nós vemos ainda muitas pessoas interferindo nas coisas ou pedindo a interferência de Deus nas coisas, né? Pedindo para que Deus melhore o emprego, para que Deus dê aquele carro, para que Deus proporcione aquele apartamento, para que Deus proporcione um aumento de salário. Gente, o Evangelho não fala disso. Essas coisas serão conquistadas pelo homem, pelo trabalho dele, pelo desempenho dele, pelas coisas que ele vai fazer, com a bênção, com a graça de Deus, se aquilo tiver no planejamento existencial dele. Mas a gente confunde tudo, a gente mistura todas as coisas. Mas a gente traz isso da onde? Antigamente, os judeus, eles tinham muito esse pensamento. Eles tinham o pensamento de que, se eles cumprissem lá os 10 mandamentos, se eles cumprissem as leis de Deus, eles seriam recompensados materialmente, aqui nessa vida, nessa terra. E eles, inclusive, atribuíam todos os sofrimentos, todos os dissabores, todas as dificuldades que eles vivenciavam aqui, como sendo uma penalização por não terem cumprido alguma coisa das leis de Deus. Então, eles estabeleceram essa forma de lidar com as coisas de Deus. Mas Jesus vem apresentar para nós a vida futura, vem nos apresentar que todas as coisas que nós fazemos aqui têm reflexo nessa vida futura, portanto, nós temos que nos preocupar com ela, ela tem que ser o eixo, a meta principal da nossa experiência encarnatória, né? E vem, sobretudo, nos apresentar que não existe essa compensação, da forma como nós entendíamos até então. Agora, a grande questão é que todo cristão necessariamente acredita na vida futura. O que a gente não se entende muito é que cada um acha que vai acontecer um negócio diferente do lado de lá. Mas todos nós sabemos que a vida continua do lado de lá. E nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com essa continuidade da vida, primeiro, pelo primeiro motivo de todos, que é que nós não temos plena convicção de que estamos fazendo a nossa parte. Nós não temos certeza de que estamos cumprindo com o nosso papel. Aliás, se nós pensarmos bem, se nós avaliarmos bem, né, ir lá pesquisar na nossa consciência, nós sabemos que poderíamos talvez estar fazendo um pouco mais do que nós temos feito, né? Esse é o primeiro dos motivos. E o segundo dos motivos é que, apesar de crer nesse momento, como eu creio, né, nesse momento, a minha fé, ela ainda não é do tamanho de um grão de mostarda. E isso me gera uma insegurança muito grande. Me gera, para não dizer até, um medo, porque até então era desconhecido. Uma coisa que eu não conhecia, uma coisa que ninguém nunca desvendou. E, gente, a nossa doutrina, ela vem fazer exatamente isso. Ela vem nos trazer essa segurança. Através do Espiritismo, nós temos reforçado tudo aquilo que o próprio Cristo disse. Quando Cristo disse que existia a vida futura. Já que nós somos tão duvidosos, dentro da doutrina nós temos a oportunidade de interagir com essa espiritualidade. E qual é a melhor forma de nós cuidarmos da vida futura? Como é que eu posso efetivamente me dedicar para essa vida futura? Como eu trato disso? Como eu cuido disso? Só tem um jeito, gente. O único caminho é estudar o Evangelho do Cristo e tentar, aos poucos, colocando as passagens do Evangelho, o aprendizado do Evangelho em prática na nossa vida, na nossa vivência e no nosso contato com os nossos irmãos. É o único caminho. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o nosso vídeo. Se você quiser acompanhar o nosso Evangelho semanal, é só você se inscrever em nosso canal dentro do YouTube, procura lá canal Reforma Íntima, se inscreva em nosso canal e todas as semanas nós estaremos aqui, fazendo o Evangelho juntos, né, para que a gente possa aprender sempre um pouquinho mais, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e que Deus nos abençoe a todos.